Abre comigo a palavra de Deus lá na primeira epístola de João, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17, onde o título é Não se deve amar o mundo. E eu quero trabalhar nessa noite três coisas importantes para a vida cristã, onde quando Cristo nos chamou, certamente a partir deste dia, que em nós habitou o Espírito Santo de Deus, nós lutamos, até a volta de Cristo, a nos permanecer firme diante desses três inimigos ferozes que nós temos batalhado e lutado cada dia. Então João é uma carta pequena, se os irmãos já leram a carta de João, vai ver que ele vai trabalhar essa questão, vai escrevendo para os pais, escrevendo também para os filhinhos, para os filhos, para os jovens, como ensinando também como vencer o maligno, que o mundo pertence ao maligno, assim disse Jesus na sua oração. Ele disse: Pai, eu não peço que atire do mundo, mas que guarde do mal. Então Jesus mesmo disse e descreveu a palavra dele, testemunhando nas Escrituras que o mundo pertence ao maligno. E lembrando uma coisa importante, é que este mundo que eu estou falando e que Jesus falou através da palavra, não é o mesmo mundo do qual Deus amou de tal maneira que entregou seu Filho. Este mundo que Deus está falando é um mundo mau, que ele é o nosso inimigo feroz também, que tem trazido de forma frequente aos nossos jovens, por exemplo, que estão aí entrando no ministério de Cristo, estão engatilhando ainda e precisa muito da nossa ajuda como servo de Deus, para que eles se firmem cada vez mais e aprendam a viver de modo digno do Evangelho, para que este mundo não venha arrastar os nossos jovens, Porém, ele tem essa função. O diabo, que também é o nosso adversário, ele também é o tentador, melhor dizendo, ele não é provador. Quem prova é Deus e quem tenta é o diabo. E nós vamos ver no texto, em outros textos que nós vamos passar, que o nosso inimigo, o diabo, ele é o tentador, e foi assim que ele fez com Jesus, sendo o próprio Deus. Nós vamos ver diante da leitura da palavra. E também a nossa carne, que também é uma luta muito grande, porque ela pertence a nós, ela vive dentro de nós. Então a carne, ela é uma luta, nós lutamos contra a carne. E também Jesus Cristo, nas suas Escrituras, homens, inspirado por Deus, escreveu também, dando os meios, do qual nós temos também como combater esta nossa carne e viver para a glória de Deus. Vamos ler o texto. Diz a palavra de Deus: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos trabalhar. Primeiramente, eu quero trabalhar a questão do inimigo das nossas almas, que é o diabo. E nós sabemos, aí eu peço aos irmãos que vamos lá para um texto mais atrás, lá em Mateus capítulo 4. É um do texto onde mostra, onde Jesus, ali, antes de fazer o primeiro sermão, Jesus está ali no capítulo 4, e no capítulo 5 é o Sermão do Monte. Certamente Jesus Cristo ali não tinha ainda pregado a palavra de Deus, ele estava iniciando o seu ministério. Quando aqui, é bom lembrar que Jesus aqui, nesse aspecto desse texto de Mateus capítulo 4, Jesus está 100% homem e 100% Deus. Por isso que ele, por se fazer homem, ele mostra a nós, por ser homem, encarnado, ele passa por essa dificuldade. Então ele mostra na palavra de Deus que nós também é capaz de vencermos todas essas dificuldades, inclusive as tentações de Satanás. Então assim, aqui Jesus está sendo 100% homem e 100% Deus. Como homem, diz o texto que a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. Atente bem uma coisa importante aí. Jesus foi levado por quem? Pelo Espírito. Agora vai entrar a nossa entrada. Quando Cristo nos chama, observe bem, Deus dá o que a nós? O Espírito Santo de Deus, que é esse Espírito que Jesus vai levado para ser tentado pelo diabo. Porque ele está mostrando
que carnalmente, como ele estava encarnado, e nós somos seres humanos, então ele quer dizer o quê? Que agora você já não é mais como outrora, entendeu? Antes você não tinha o Espírito Santo de Deus, porém você estava morto em seus pecados, nós estávamos mortos em nossos delitos de pecado, então não tinha em nós agora o Espírito Santo de Deus, que ele nos dá o discernimento daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus. É muito importante lembrar. Então Jesus está mostrando que nós estamos agora em quem? No Espírito Santo de Deus, que é Deus Pai, Deus Filho está no céu e Deus Espírito Santo que habita em nós, que é esse Espírito, né, que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Assim diz a palavra de Deus em Romanos, né, capítulo 8. Ele fala que o nosso Espírito testifica com o Espírito que nós somos filhos de Deus. E ele vai completar dizendo, se somos filhos de Deus, somos também herdeiro e co-herdeiro com Cristo de quê? Da mesma graça. Ou seja, a igreja de Cristo agora, ela não é mais a igreja de outrora, porque agora nós estamos em Cristo Jesus. Então, dessa forma, é onde Cristo vai mostrar como nós devemos combater ou rebater qualquer atitude de Satanás. Entendendo que, por esse texto aqui, nós vamos compreender claramente o discernimento daquilo que não agrada a Deus, daquilo que é do diabo. Porque nós começamos a rebater e combater aquilo que vem para nos tentar. Porque se for provação, você pode ficar feliz que é a aprovação de Deus. Se Deus está te provando a cada dia, isso significa que Deus está com você, né? Ali sustentar e você vai viver feliz, porque a aprovação não traz peso para nós. A tentação sim. Se você está sendo tentado, você vai buscar os meios na palavra de Deus que Ele deixou para você combater essas armadilhas de Satanás que vive aí no mundo na função de tentar os filhos de Deus ou tentar bagunçar uma família que está na presença de Deus, para que ele entre em cada cristão de forma tão sutil e tão leve, amorosamente falando, que ele vem de forma bem cautelosa, né, sutil, e muitas das vezes nós não percebemos, mas aí o Espírito Santo de Deus que está em nós, ele vai nos dar a força e o poder e a autoridade dada por Cristo para você vencer a dificuldade. Vamos continuar o texto. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-lhe, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha a sutileza de Satanás. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou uma cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem. Eles te sustentarão em tuas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Então respondeu Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou todo o seu reino do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrar de mim adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram o anjo e o serviram. Observaram aí as investidas do inimigo, né? Observe que ele é perseverante, né? Ele não desiste de primeira, né? Ele poderia desistir quando ele mandou Jesus transformar as pedras em pães. Olha a sutilidade dele. Olha como ele é inteligentíssimo, e nós não devemos ter medo dele, mas ter autoridade dada por Cristo para combatê-la, né? Para defender a nossa família, defender aqueles que estão próximos de nós, aquele que eles querem engolir muitas das vezes, aqueles que ele coloca essa frieza no coração, de vir a adoração a Deus, né? De estar na presença de Deus, e ele coloca sutilezamente no coração daqueles que, por motivo, muitas das vezes, das dificuldades, das lutas, sabemos que os dias têm sido muito difíceis, diante desses dias que nós estamos vivendo, dias que a própria palavra de Deus diz que são dias maus, onde nós temos que enfrentar todas as barreiras e todas as dificuldades da vida, mas, porém, ele não desiste. Ele começa a falar e usar, viu que Jesus usou a palavra, né, como nós cantamos, quando estou fraco ali, né, no canto de Romanos, nenhuma condenação há,
ele disse que onde nós vamos correr e percorrer é a palavra de Deus, né, que vai dar a substância para que nós possamos, assim, através da palavra dele, firme, buscarmos a presença de Deus e certamente vencer essas dificuldades que há na vida. Observe que ele também usa a palavra de Deus. Também está escrito, ele diz, né, leva Jesus ontem, atira-te abaixo. Ao que Jesus diz, não tentará o Senhor teu Deus. Ou seja, em outras palavras, nós não podemos também, diante deste mundo que nós vivemos, não podemos colocar as nossas vidas dia a dia e diante da presença do inimigo da nossa alma. Não tente o Senhor teu Deus. Não queira lutar contra ele. E aí nós vamos ver em outros textos que a nossa luta, ela não é fisicamente. A nossa luta, ela não é com força. A nossa luta não é pelo muito falar. A nossa luta é pela a busca da palavra de Deus, que nós vamos encontrar na palavra de Deus os meios mais importantes da vida, que talvez nos dias de hoje, diante de tanta correria que nós vivemos, talvez muitos dos dias nós passamos de manhã até a noite e às vezes nos esquecemos deste poder tão precioso que a própria palavra de Deus diz que é onde nós deveríamos buscar mais para nos fortalecer, para combatê-la toda a dificuldade da vida vindo pelo diabo. E aí o diabo apresenta ainda um reino a Deus, querendo ele, né, tentar fazer Jesus quebrar o quê? Um mandamento de Deus que está determinado pela palavra de Deus em Deuteronômio. O que? Adorar outros deuses. O que é que Deuteronômio fala, né, 20, ele diz, não terás outro Deus diante de mim. Então, porém, o diabo diz, olha, se você me adorar e se prostrar diante de mim, eu vou lhe dar esse mundo, esse reino tão maravilhoso. E aí Jesus rebate com toda a autoridade. Por isso que Paulo, lá na frente, ele vai falar que nós temos que ter ousadia. É essa autoridade que o cristão tem. Você hoje, como filho de Deus e filha de Deus, você tem autoridade dada por Cristo de rebater a cilada do inimigo. Porque ele está presente a cada dia. Ele conhece aquilo que eu mais gosto na vida, não é assim? E ele vai lançar, não é aquilo que eu não gosto, é o que eu mais gosto. Porque se eu gosto disso, então vai vir para mim aquilo precioso para a minha carne, precioso para os meus olhos, né? Mas também inimigo do nosso próprio Deus. Porém, quando nós estamos em Cristo, certamente, como ele demonstrou aqui na palavra, nós vamos encontrar meios e força para dizer, retira-te de mim, Satanás. Uma passagem bem rápida, sei que os irmãos conhecem a Bíblia, onde Jesus mostrou também toda a autoridade. A Pedro, por exemplo. Se os irmãos lembrar, vão observar que Jesus começa a dar um exemplo e querendo lavar os pés dos discípulos, né? E Pedro diz, não, Senhor, a mim o Senhor não vai lavar, ou seja, eu não quero que o Senhor lave. O que é que ele diz a Pedro? Pedro, se você não deixar, você não tem parte comigo, que não vem de você e vem do maligno. Ou seja, Jesus entendia e sabia em todo momento que o maligno estava ali presente, né? É tão assim que ele é o nosso autor da vida e ele conhece os nossos corações. Ninguém aqui melhor do que Deus para conhecer os pensamentos, corações, vida, passo a passo, porque nós somos o quê? O povo de Deus. Nós somos povo escolhido de Deus, onde ele mesmo declara escancaradamente, como lá em 1 Pedro 2,9, ele diz que nós somos o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de quê? De propriedade exclusiva dele, né? Mas tem um fim importante, ele nos chamou para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é nessa luz que nós vivemos hoje, protegido e guardado por Deus. Só precisamos atentamente olhar aquilo que Deus tem de melhor na sua palavra, né? Que é onde nós vamos buscar o entendimento, o conhecimento, a força, né? Para que eu e você possamos dizer, como Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Precisa partir, aqui eu vou colocar a responsabilidade de como está escrito, nada fugindo das Escrituras, o que Deus disse lá em Gênesis. Ele disse o quê? Que o homem é o cabeça do lar, é aquele que conduz a sua família a Cristo. Então essa responsabilidade vem do Pai, né? Aquele homem que vive, igual o Salmo 128, é o homem que teme ao Senhor, é o homem que anda nos caminhos do Senhor. Este homem certamente vai ter uma família abençoada por Deus. Olhe bem,
olhando para as Escrituras, aqui eu lembro de como o nosso irmão Luiz Carlos pregou de manhã e falava do texto ali de Salmos 15, o cidadão dos céus, e ali eu lembrava ali no banco, quando falava em integridade, retidão, andar reto nos caminhos do Senhor. Observe que todos os que viveram na palavra de Deus, do passado, todos eles que andaram retamente com Cristo, com Deus, Deus ouviu as orações, e foram todos abençoados por Deus. Por que não seria conosco? Se nós somos a mesma nação, só que de geração diferente. Porém, a palavra de Deus, ela não passa. Passa os céus e a terra, e diz a palavra de Deus, a minha palavra não vai passar. Ou seja, as promessas de Deus estão basicamente aqui nas Escrituras. O que nós precisamos é olhar atentamente e viver atentamente para o que diz a palavra de Deus. Aí eu lembro do servo Jó. Observe, Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus, e ele se desviava do mal e conservava a sua integridade para quê? Para sempre. Não era aquele momento que ele precisava de Deus que ele era íntegro. Não era aquele momento que ele só conservava naquele instante. Ele era um homem que ele conservava para sempre. E foi assim, ele provou que era assim. Aí foi uma aprovação de Deus, claro, né, que Deus provou Jó. E ele chegou ao final, onde a própria mulher diz assim: ainda conserva a sua integridade, amaldiçoa Deus e morre. Olha o que ele diz: fala como uma doida. Temos recebido o quê? O bem de Deus. Por que não poderíamos receber o mal? Em tudo isso, diz a Bíblia, Jó não pecou com os seus lábios. Outro também que era reto, que vivia na presença de Deus, que Deus ouviu, lá no finalzinho de Jó, para eu concluir, pode ver que lá no final Deus repreende aos amigos de Jó, porque não falaram a Jó quem era Deus, ao que Jó era um homem reto. E Deus vai dizer assim: eu vou ouvir a oração de Jó, porque ele era um homem reto perante mim. Está vendo? Deus ouviu a oração de Jó. E certamente Deus o abençoou de tal maneira que ele conseguiu tudo que ele tinha em dobro. Essa é a palavra de Deus, né? Está aqui escrita, como nós podemos combatê-la e rebater o diabo. Outro homem também que andou em retidão na presença de Deus, e Deus ouviu a sua oração, foi o rei Ezequias. Se os irmãos lembrar do texto, os irmãos vão saber, Ezequias estava doente, diz o texto, de uma enfermidade mortal. E veio ter com ele quem? O profeta Isaías, o filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A palavra veio da boca do Senhor, transmitida pelo servo Isaías. E o texto diz que antes que Ezequias virou o rosto à parede, ele orou ao Senhor dizendo, olha o que ele diz ao Senhor: lembra-te, Senhor, peço-te que andei com fidelidade e com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou. Diz o texto que antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor. Veja a ligação de um homem reto, temente a Deus, que ora ao Senhor, Isaías, um servo de Deus, e antes que ele saísse da parte central da cidade, Deus diz assim: você vai voltar lá, e diz a Ezequias: príncipe do meu povo, assim diz o Senhor. Olha quem Deus vai falar. Desculpa, irmão. Olha de quem Deus vai falar. Assim diz o Senhor: ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas, e eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirá à casa do Senhor, e eu lhe acrescentarei 15 anos de vida, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti esta cidade, por amor de quem? Do meu servo Davi. Olha quem Deus fala: de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Foi um homem pecador? Claro que foi. Entendeu agora? A ligação, Deus e o servo. Deus e o servo dele. Deus está ligado, né? Ele cuida do seu povo. Ele quer que esse povo ande em retidão. A dificuldade existe. Aqui eu estou mostrando pelo texto bíblico, nós estamos vendo. Jesus aqui, nesse texto, mostra como nós devemos buscar a presença dele em sinceridade, retidão, porque, afinal de contas, nós somos, eu creio esse cidadão dos céus. Nós somos porque, não por nós, né? Não por nós mesmos, mas eu sei que somos por conta de Cristo. Outro texto
que ele mostra claramente como devemos buscar a Deus diante desse inimigo da nossa alma, falando a respeito do diabo. O texto lá em Efésios, abra comigo, Efésios capítulo 6, o versículo 10 em diante. Efésios 6, versículo 10 em diante. Nós estudamos, há poucas semanas atrás, a semana passada, estudamos esse texto, finalizando ali os estudos de Efésios. Por isso que eu tenho na minha mente, e eu vou falar aqui nesta noite, já vou falar agora. Por isso, meus irmãos, que uma coisa, nós como cristãos, devemos estar, Efésios 10, do 6 até o 20. Esse texto, essa pregação minha, ela vai alongar um pouco, mas é necessário que nós busquemos os textos para que nós entendamos o porquê e como vencer e combater as tentações. A coisa mais importante que nós temos que ter na vida, e eu creio, e muitas vezes assim, a gente visita as pessoas e, por exemplo, sente falta das pessoas quando não vem. Por exemplo, de manhã, eu senti falta da nossa irmã Joselita. Se ela não estivesse vindo aqui à noite eu já ia ligar para ela para perguntar o porquê ela não veio, será que adoeceu? Por quê? Porque ela não tem costume de perder cultos. Ela está congregando dia após dia, terça após terça, quinta após quinta quando ela pode e domingo após domingo. Uma coisa quando a gente visita, e essa frase que soa ao coração, ela não é de Deus. Tenha cuidado, porque essa palavra, ela não é de Deus. Parece bonita, mas quando eu ouço nas visitas, a minha função é orar ao Senhor, dizer: Senhor, tira esse pensamento dessa pessoa. Para mim, e diante das Escrituras, está errada. Por exemplo, você visita, a pessoa está há 15 dias, não vê a igreja. Nós como liderança, como corpo de Cristo, nós sentimos falta dos nossos irmãos. O que é que nós fazemos? Vamos visitar o irmão. Lá a pessoa chega a dizer assim: olha, eu não estou na igreja, mas meu coração está em Deus. Pelo amor de Deus, parece bonito, mas tenha cuidado, cuidado com o seu coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso e é desesperadamente corrupto. Essa pode ser uma brecha que o inimigo coloca, que você está bem sem estar na igreja. E por que Paulo, e por que o autor aos Hebreus disse: não deixe de congregar como é de costume de muito. Não deixe de congregar. E é na congregação que nós aprendemos de Deus. Paulo mesmo escreveu o tempo inteiro nas suas cartas dizendo que a salvação, ela é um ato da graça de Cristo. Ele nos salvou pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Lembrando que a salvação, ela não depende de nossos esforços como seres humanos nessa terra pecadores. Está certo assim? Porém, há uma responsabilidade naquele que é salvo, como Paulo diz, de o quê? De desenvolver a salvação com temor e tremor. E como é que eu vou desenvolver a minha salvação? Na congregação. É na congregação que nós aprendemos a palavra de Deus. Quer ver uma coisa muito simples, mas poderosa, porque vem de Cristo. Eu vou dizer aqui agora o que acontece comigo, e tranquilamente é com a igreja de Cristo, porque nós somos de Cristo. Terça-feira eu estou no culto nos lares. O pastor pregou a palavra, um irmão pregou a palavra, eu me alimentei da palavra de Deus. Quarta-feira no meu trabalho, eu estou em sintonia com aquilo que eu aprendi na terça. Olha, o que vai passando na minha vida, seja de bom, que nós encontramos coisas boas, e também os momentos ruins. Eu estou lembrando daquilo que eu ouvi na terça. Quarta, eu estou alimentado ali pela palavra de terça. Quinta-feira, culto de doutrina, onde nós nos reunimos para orar pelos enfermos, desempregados, os casados, que não têm maridos, o que tem maridos não crentes, orar pela igreja, pelos idosos. Nos reunimos todo mundo ali naquele braseiro, ali no fogaréu, a brasa pegando fogo, vou usar essa expressão, todo mundo junto em oração. Sexta-feira eu estou no meu trabalho, lembrando daquilo que eu aprendi na quinta. Aí passa sábado, domingo nós estamos na igreja, afinados daquilo que nós aprendemos durante a semana. Como uma união dessa ela pode quebrar? De maneira nenhuma. Aí não há espaço para o inimigo das nossas almas. Essa ideia de dizer que não vem à igreja e que Deus está no coração, ouça atentamente. Tenha muito cuidado, é um alerta dado pela palavra de Deus. Porém a Bíblia diz: não deixe de congregar.
é no crescimento. Pode observar, as pessoas que congregam, ela cresce. Deus tem o poder de dar esse crescimento. Ele não parte do homem, apenas Ele usa homens de Deus para que fortaleça a igreja, para que ela seja alicerçada e diante da dificuldade, ela vai estar bem protegida. Não é verdade? Nós encontramos forças para vencer as dificuldades. Olha o que Paulo escreve aqui, falando sobre esse inimigo da nossa alma. Efésios 6, do 10 ao 20, ele diz assim: quanto ao mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de ter vencido, permanecei inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre com o escudo da fé. Olha aí onde entra a nossa fé. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Podemos, pela nossa fé, dada por Deus, um dom de Deus, apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a graça de Deus que entrou na sua vida. Um dia que Cristo lhe chamou, e pela graça você foi salvo, e hoje você está aqui como servo de Deus. Então pode tomar posse, eu vou dizer assim, dessas bênçãos que está aqui nas Escrituras. A palavra de Deus diz assim: tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha aí como Paulo vai vencer, e dizendo como nós devemos vencer. O versículo 18: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, e no Espírito para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Está vendo? Com toda oração e súplica, vigiando em quê? Em todo o tempo, para poder ficar firme em todos os santos. A oração, é esse o privilégio que Ele dá aos cristãos, que muitas das vezes, que nem eu falei no começo, diante das correrias, parece que quando nós acordamos de manhã, o que bate na nossa mente é que nós temos o dia todo, mas temos mais serviço que, se a gente não correr, ele vai ficar para outro dia. A oração deve ser o alimento necessário para as nossas vidas. Eles são nutrientes pequenos, né? A fé, 2 palavrinhas. A oração, também pequena palavra, né? Os santos, também pequenas a palavra dele, mas poderosa. É aquela oração onde você se quebranta diante de Deus, onde você tem o seu a sós com Deus, onde você pode ali colocar diante de Deus as suas queixas, as suas súplicas, e também momentos de agradecimento também, e não é só momento de lutas, né? Temos também momentos de vitórias. Eu creio que aquele que vive dessa forma jamais será abalado. Na volta de Cristo, essa pessoa que praticar essas coisas, certamente ele vai ter o maior prazer, porque é um dia para ele glorioso, né? Onde Cristo vem e vai receber, e ele não vai achar a sua igreja daquele modo como ele saiu para orar e encontrou os discípulos dormindo. Ele não quer que eu e você estejamos dormindo, mas esteja atento, a toda instante, vigiando, orando no Espírito, que é a palavra de Deus. Não fuja da palavra, e aqui eu não estou fugindo da palavra, estou proclamando, eu estou expressando aquilo que é o alimento necessário para a alma cristã. E é interessante que são essas pequenas coisas, mas que têm um poder imenso na vida daqueles que vivem para a glória de Deus. Daqueles que Deus disse assim, olha, lá em Paulo falando aos Romanos, ele diz assim, olha, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o propósito de Deus está aqui, para a vida do crente. Esse é o propósito de Cristo, porque só aqui, só na oração, só de joelho, orando ao Senhor, é que você vai demonstrar que você é filho de Deus. Porque ele vai testificar com o próprio Espírito, né? Que um liga ao outro. Orar a Deus é você falar com o nosso Deus. A leitura da palavra é Deus falando ao seu coração.
Então, são dois alimentos necessários para que o cristão, diante deste mundo, como eu falei, e a Bíblia diz que é um mundo mau, que ele pertence ao maligno, está escrito lá em João, da gente leu, vamos voltar lá para o texto. Está escrito assim: jovem, eu escrevi para que vocês vençam o maligno. Pais, eu vos escrevo para que você vença o maligno. Filhinhos, vocês são fortes e vencer os malignos através de quê? Da sua palavra. É só pela palavra de Deus que temos essa ousadia, como Paulo diz, e também por mim, para que seja dado no abrir da minha boca a palavra com interpretez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Essa ousadia foi o que Jesus fez lá em Mateus capítulo 4. Lembra que Jesus diz: retira-te de mim, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus te dará culto. Ali Jesus mostrou que nós, como filhos de Deus, agora nós temos essa ousadia dada por Deus. Não é a ousadia de você falar a palavra que não edifica. Não é a ousadia de falar palavras que não venham trazer um fruto do Espírito. Não é essa ousadia que venha falar mal um dos outros, até a Bíblia também nos mostra, não fale mal um dos outros, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Essa prática não deve ser prática de cristãos, essa prática deve ser prática de filhos que outrora era, ou ainda é, filho das trevas. Mas quando você sai das trevas e vem para a maravilhosa luz, você agora, o seu coração, a sua mente, ela brilha para o bem, porque você quer promover a paz que ela é, que você se torna um pacificador. É o que Jesus fala no Sermão do Monte. Quando ele descreve ali o primeiro sermão, ele dá uma lista daqueles que são felizes e bem-aventurados. Ele vai dizer no Mateus 5,9, ele fala sobre isso: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus. Olha, João também fala isso. Na sua carta de João ele vai falar: haverá um dia de nós vê-lo como Cristo é. Este dia é um dia glorioso. E nesse dia nós precisamos estar neste mundo, como ele mesmo disse: Pai, não quero que tire do mundo e que proteja do mal. É este dia, é neste mundo que nós estamos nos preparando, né, para andarmos com Cristo, andarmos olhando para Ele firmemente, para o autor e consumador da sua fé, da minha fé e da fé de todos aqueles que foram chamados pela fé. Então são essas, né, são esses os meios, melhor dizendo, que Cristo deixa através da sua palavra, dos seus apóstolos, né, daqueles que escreveram a palavra de Deus, creio eu, homem inspirado por Deus. E Tiago, capítulo 4, ele vai resumir falando sobre o diabo e também sobre o mundo. Tiago vai nos alertar, e ele do capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 8, é interessante que ele faz logo uma revisão completa, curtinha lá a leitura, mas ele vai descrever ali, tanto do maligno, como nós devemos rebater o diabo, e também ele vai falar sobre este mundo que nós não devemos amar. Olha o que Tiago diz, do versículo 4, do capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 8. Ele vai iniciar dizendo sobre o mundo. Olha o que ele diz: infiéis, ele usa essa expressão. Olha, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Olha, alerta de Tiago. Ou seja, em outras palavras, cristãos não devem e nem podem amar o mundo. Cristão nem deve e nem pode amar as coisas que há no mundo, porque essas coisas que há no mundo, ela pode nos contaminar de tal maneira que, se você vacilar ao longo dos tempos, porque o tempo de igreja, ele não conta. Você pode ter 40, 50, 60, 70, 80 anos de igreja. Se a partir de 80 anos você viver até os 86, e durante os 6 anos você esquecer da palavra de Deus, você se torna o mais pior
incrédulo que a Bíblia já construiu na vida, que Deus construiu. Porque você acaba fugindo e esquecendo de tudo aquilo e começa umas práticas que você mesmo sabe que essas práticas do mundo, ela não é atrativa para os filhos de Deus. E Tiago fala: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Eu não estou dizendo aqui também, é bom frisar isso, como João Alex ontem falou aqui a respeito dos jovens, né, sobre amizade, né, eu estava ali observando ele, e eu ligando uma coisa com a outra, ele falava do mundo, dos jovens, cuidado com as amizades, com quem você vai construir uma nova amizade para você ser a sua amizade íntima, por exemplo, com quem você vai namorar, com quem você vai casar, com quem você vai compartilhar a sua vida de confiança, agora até a volta de Cristo, porque ele disse uma coisa importante: o casamento, ele é por longa data. Quando você casa, então essa deve ser uma escolha bem refinada, bem peneirada. Eu ouvi um pastor pregando, e ele disse uma coisa importante sobre essas coisas, sobre amizade e sobre casamento. Ele disse uma coisa interessante, eu fiquei analisando, realmente ele tem razão naquilo que ele expressou. Ele disse assim: é interessante que quando uma pessoa vai comprar uma casa, ela se preocupa como foi feita a estrutura da base daquela casa, né? Porque ele está comprando uma casa para ele morar. Ele quer saber quem foi o arquiteto, quem foi o engenheiro, quem foi os pedreiros, se realmente usou ferro e o material de boa qualidade, não é assim? Porque ele vai morar naquela casa. Se ele vai comprar um carro, então, ele quer saber se o carro é automático, se é 2.0, se o carro tem uma potência, se é turbo agora com nova geração. Se esse carro ele tem uma boa revenda, já pensa na revenda, está comprando hoje, já quer saber se é bom de venda, para ele não perder dinheiro. Ele disse que interessante é muitos dos jovens cristãos que vai escolher uma pessoa para o resto da vida, até a volta de Cristo. Primeiro ele casa para depois analisar. É o contrário. Então, quando ele falou aquilo, eu achei interessante. E não é assim mesmo? Todo mundo é assim, não é verdade? Carlos fazer a quadra dele ali. Primeiro olhou o solo, né, se Davos não era tão mole, preparou, para depois, e aqui vai dar a quadra onde vai muita gente pisar em cima. Veio o engenheiro e disse: aguenta, vai sustentar essa grama, né? Vamos colocar as travas de ferro, talvez dure mais. A rede de boa qualidade. Todo mundo escolhe. Mas ele disse interessante: para casar não. Eu caso, e depois Deus vai converter o coração dele. Cuidado com essa expressão. Cuidado com esse tiro no escuro. Cuidado, porque a palavra de Deus diz: infiéis. O mundo, ele não é amigo de Deus. Ele não é amigo de Deus. Ele diz, aí Tiago vai falar ainda mais profundo: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aí ele vai dizer: ou supondes que em vão afirma as Escrituras. Ele quer dizer o quê? Ou a Escritura está mentindo? Não. Né? Eu creio que ela não está mentindo. Quando ela diz: certamente eu creio que você e eu seremos mais felizes se nós seguirmos as Escrituras. Porque ela é a palavra de Deus, é a verdade que Deus deixou revelada a nós, e graças a Deus, né, porque Deus dá conhecimento a nós para entender e compreender a razão da qual Ele chamou. Olha, que maravilhosa é a palavra de Deus, né? Que poder tem a palavra de Deus. Pessoas pecadoras, né, simplesinha como nós, né, não somos nada diante de Deus, do poder de Deus, limitados que somos, mas Deus dá um conhecimento o quê? Profundo. Quando o quê? Se aprofunda na palavra de Deus. Por isso que um pregador, ele já é idoso, mas muito sábio, eu gosto muito da pregação dele, é da nossa igreja, nosso presbitério, é o pastor Frank. Aí ele diz assim, ó: quer pregar, meu irmão? Pregue a palavra de Deus, não fuja dela. Deus vai lhe dar orientação, palavra, você vai ter autoridade, poder, você vai se expressar, é Deus que fala com você. Deixe as coisas do mundo. Homens dessa terra não são dignos de ser falado no púlpito. Este púlpito é santo, e é o lugar onde nós devemos expressar aquilo que é mais precioso para a vida cristã. Continua o texto de Tiago, ele diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Olha aí o Espírito Santo de Deus acompanhando, está vendo? Começou lá em Mateus, Jesus foi levado pelo Espírito, e aqui está dizendo as Escrituras
que Deus tem ciúme de nós. Não é aquele ciúme doentio, mas é um ciúme chamado de zelo. Deus tem zelo pelo seu povo. Ele disse e afirmou que nós somos raça eleita. E se Ele tem esse ciúme por nós, é porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide. Não adianta servir a dois senhores. Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. Você não pode amar o mundo e a Deus. Não queira esse balanço, né? Vai lá, mundo, igreja. Igreja e mundo. Mundo e igreja. Não faça isso. Como João Alex colocou uma figura ali de um homem montado em um cavalo, que ele saía de todos os obstáculos, né? E disse que teve um tão difícil que ele saiu ele puxando pelos seus cabelos. Aí ele faz assim: não arrisca fazer isso. Isso é impossível. Mas aquele homem conseguiu. Ele alertou bem os jovens: não arrisque a fazer essas coisas. Eu vou dizer a você, se você é de Deus, se você está na presença de Deus, e eu creio que você é de Deus, se o Espírito Santo de você habita em vocês, como também habita em mim, não queira se misturar com este mundo que Tiago diz que Deus tem ciúme e zelo por nós. Aí o que ele vai falar agora sobre a questão do inimigo da nossa alma, ele diz: antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É interessante que no texto que nós lemos, lá em João, ele vai falar sobre a soberba da vida. É uma coisa também que devemos afastar dos nossos pensamentos, dos nossos corações. Não dê lugar à soberba. Muitas das vezes, as pessoas têm quebrado a cara, porque ela está com o seu coração soberbo. É como se ela dissesse assim: olha, eu sei de toda a verdade, porém, eu vou fazer aquilo que eu quero. É isso exatamente que ela está dizendo. Aí Deus faz o quê? Resiste aos soberbos. Imagine, Deus nos chamou e Ele não quer resistir a nós, porque nós somos filhos de Deus. A partir do momento que Adão pecou e que em nós, em Cristo, nós e Cristo, como os pecadores, havia essa barreira que nós não tínhamos mais acesso a Deus, Cristo Jesus veio e quebrou essa barreira e deu agora acesso a todos os seus filhos falar com o próprio Deus, porque nós falamos com Deus livremente, através das nossas orações. Ali, Deus mostra que não pode, jamais pode haver a soberba no coração de um cristão. Tira isso, isso não parte de Deus, parte do maligno. Se a soberba entrou no coração, ore ao Senhor e diga: Senhor, me faça eu ser um homem quebrantado na presença do Senhor, para que eu possa desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem para me dar. E essa soberba, eu vou ficar humilhado, mas ela vai sair, ou seja, ela vai cair por terra, porque eu não vou dar lugar à soberba, porque eu sei que os soberbos não entram no reino do céu. Ele não entra no reino de Deus. E ele diz, ele dá mais graça aos humildes de espírito. Humilde aqui não é a pessoa pobrezinha, que não tem nada, que todo mundo ajuda, tem pena. Não é nesse sentido que ele está falando. Humilde aqui é aquela pessoa que está disposta a aprender do Senhor Jesus. É interessante, né? Quando você está há muito tempo na igreja e você está ali evangelizando as pessoas e que entra uma pessoa ali, aí eu sempre costumo dizer, menino na fé, começando ali agora, e você chega ali com o evangelho ali, pregando para ela, e ela é aquela pessoa humilde que ela quer crescer ali junto com você. Então, observe que o evangelho flui, ele cresce, ele penetra os corações, e aquela pessoa quer aprender de Jesus, aquela pessoa quer viver para a glória de Deus. Então, essas pessoas são humildes. Ela tem a humildade de querer aprender, independentemente que seja pastor ou qualquer liderança que esteja na igreja. Ela quer aprender, seja quem for, ela não quer nem saber, é de Deus, é da igreja. Ela quer aprender, você ali fala do evangelho, fala do amor de Deus, você conta o que Cristo fez com você. Se você não pisar no freio, você fala até lascar as costas. De tanto falar do amor de Deus, que é o primeiro amor, é aquele desejo que você tem, quando a pessoa é humilde, você falar de Jesus, né? Você vai dizer, olha, Deus fez isso comigo, fez aquilo, Ele me tirou da lamação do pecado, colocou os pés sobre uma rocha, me firmou os passos, que é Cristo Jesus. Então você quer falar da palavra de Deus, viu como é gostoso? Mas quando é uma pessoa soberba, você nem abre a boca. Quando você vai falar de Cristo, ela já lhe rebate logo. Aí você faz o quê? Volta com suas palavras no seu coração e pensa assim, meu Deus,
Como você é conhecedor da palavra, você sabe o que realmente está naquela pessoa, porque você tem esse poder, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Aí você olha para ela e diz assim: meu Deus, tenha misericórdia dessa pessoa. Eu quero levar um evangelho que me tirou do lamação do pecado, um evangelho que me deu vida. Eu quero dar esse evangelho às pessoas, que é o melhor presente que um ser humano pode ganhar, e ela rejeita. Por isso que a Bíblia diz: Deus rejeita o quê? Aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Ele diz: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Olha, onde vai a palavra de Deus? Está vendo? Tudo aquilo que eu falei, né, está se encaixando na palavra de Deus. Limpe o coração. Bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, se você está na igreja hoje, e eu creio que pela expectativa de vida que estamos vivendo em Cristo, nós temos o desejo ardentemente pela palavra de Deus, e uma alegria de um dia nos encontrarmos com Cristo, certamente você está e deve cada dia limpar o seu coração. Como fazer isso? Nas orações, né? Senhor, me perdoe, eu sou pecador, eu sou fraco, eu sou falho, mas sou teu servo. Conserva o teu servo até a volta de Cristo. Foi assim que Deus fez no passado com os homens de Deus. Sustentou cada um deles. Observe, Daniel, por exemplo, um jovem, mas ali passou por aquela provação, não se contaminou com as iguarias do rei, ele colocou a sua vida na mão de Deus. Se Deus quiser livrar, bem, se não, eu estarei com ele de qualquer forma. Foi assim que Daniel usou, em outras palavras. E Deus fez o quê? Honrou a Daniel. A Daniel, sim. O outro foi José, um jovem ali. Eu, sempre quando eu estou no meu trabalho, eu lembro muito dele, de José. Um homem simples, né? Ali piedoso, dedicado à vida dele com Cristo, com Deus. E o que acontece? Aquela mulher quer seduzir aquele homem, ele tão jovem, mas maduro, né? Ele olhou assim e disse: eu não posso pecar contra Deus. Olha, só fala isso se você estiver, ou se eu estiver também na presença de Deus, com o poder do Espírito Santo de Deus. Se você estiver na carne, aí é onde nós vamos tratar agora, a respeito da nossa carne, que é uma luta constante, mas tem meios também na palavra de Deus, que nós devemos vencer, e vamos vencer certamente, quando assim o praticamos, aquilo que está na palavra de Deus. Até aqui, a gente viu o diabo e o mundo. Não deveis amar o mundo. E lembre, aqui eu lembrando de Asaf, por exemplo, ele diz na palavra de Deus o que Deus faz com os infiéis. Por isso que a palavra de Deus ela é boa, porque ela nos mostra, por exemplo, lá no Salmo 73, é um salmo de Asaf, quando ele se volta a sua vida para os ímpios, arrogantes, ele diz que estava embrutecido, como irracional a tua presença. Então ele ali estava. Aí ele diz, no versículo 22 ele começa: eu estava embrutecido, ignorante, era como irracional a tua presença, todavia estou sempre contigo, tu me segura pela minha mão direita, tu me guia com o teu conselho e depois me recebe na glória. Olha, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me comprazo na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Olha o que ele diz sobre os infiéis. Olha, o versículo 27. Os que se afastam de ti, eis que perece. Tu destróis todos que são infiéis para contigo. Está vendo a palavra infiel? Deus destrói todos os infiéis. Por isso, meu irmão, apesar de tudo, acima de qualquer coisa, nós devemos ser fiel a Deus. Não vamos perder nada sendo fiel a Deus. O mundo fala, é um bobo. Você é fiel a Deus. Há muitos falam, a quem a gente nunca viu e nem existe. Aí eu posso responder, Jesus disse que bem-aventurado os que não viram, mas creram. Eu não vi Jesus, eu não vi Deus, mas eu creio pela fé que um dia eu vou vê-la como Ele é, entendeu? Transformado, todos nós, para a glória de Deus. Agora como vencer também a nossa luta pela nossa carne. Olha, agora é diferente. O inimigo, você já sabe, resistir o diabo
e ele fugirá de vós. O mundo é você não amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. E a nossa carne, que está todos os dias aqui, e ela luta, é uma luta constante. Mas olha o que a palavra de Deus diz lá em Gálatas, sobre Gálatas 5, é o texto que nós vamos concluir já as 3 coisas que eu gostaria de falar nessa noite, e graças a Deus, Deus assim tem sido misericordioso. Então a última coisa é a nossa carne. Agora, a nossa carne. Presbítero Linde Mauro, como vencer a nossa carne? Que ela está dentro de nós, né? Nós não podemos arrancar, nem cortar, é o nosso corpo, todo mundo gosta da carne, o nosso corpo perfeito, né? Assim que Deus fez, aí vamos zelar dele, né? Satisfazer ele todos os dias, mas ele milita contra o Espírito. Olha o que diz a palavra de Deus: as obras da carne e o fruto do Espírito, que é o Espírito que habita em nós. Vamos lá, Gálatas 5, do 16 até o 16, deixa eu ver aqui, viu? 16 até o 26. Olha o que ele diz, referentemente à nossa carne. Digo, porém, disse o apóstolo Paulo, andai no Espírito. Olha, Jesus foi levado pelo Espírito. Aí Paulo diz, andai no Espírito Santo, que ele está dentro de você. E jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Está vendo? E ouça bem essa palavra. As obras da carne são conhecidas pelos filhos de Deus. Paulo está dizendo isso. Elas não são coisas que nós não conhecemos. Não passamos desapercebido porque, não, eu nem escutei isso, eu nunca ouvi falar disso. Você sabe, porque Deus te deu esse poder de você saber o que é que o Espírito faz. Discernimento é a palavra. É discernir aquilo que é da carne, aquilo que é do Espírito, aquilo que é de Deus e aquilo que vem do maligno. Paulo, Deus deixou a sua palavra para que todos nós estejamos habilitados dia após dia pela palavra de Deus. Por isso que eu usei a expressão bíblica, não deixe de congregar. Não deixe de congregar. É na congregação que nós entendemos e compreendemos a razão da qual Deus nos chamou para vivermos por meio dele. Olha o que Paulo diz, são conhecidas. Aí ele vai dizer como são. São o quê? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes. Olha o ciúme aqui. Esse ciúme não é aquele que Deus tem, não. Esse aqui é o ciúme mau. Esse ciúme aqui leva o homem ao inferno. Se você praticar no seu coração esse tipo de ciúme, você está lutando contra o seu Deus. Que o próprio Deus disse que quem tem essas coisas jamais vai herdar o reino de Deus. Ciúme, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, olha, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Está vendo? Nós não sabemos não dessas coisas? Sabemos. E se durante o dia, o amanhã, por exemplo, pertence a Deus, você como filho de Deus, mas pecador, que está neste mundo, mas como Jesus disse, Pai, eu não quero que tire do mundo, mas que proteja do mal. Se porventura você se deparar com uma situação dessa, você vai lembrar, epa, é mentira? É do diabo. É bebedice? Eu não quero, né? Se alguém induzir um irmão, vamos ali tomar uma cervejinha, eu não quero, porque eu sou um servo de Cristo. Eu não faço mais parte deste mundo. Essas coisas que contaminam a carne, eu jamais, aí eu vou usar a expressão de Daniel, vou me contaminar com essas iguarias, que por aí vive oferecendo, achando que é uma aventura para eles, que é um conforto onde eles buscam essas coisas para que eles venham
colocar as suas vidas, de problemas, luta, dificuldade, achando que essas coisas vão dar um benefício para ele. O cristão pode dizer, pela palavra de Deus, eu não faço parte deste corpo mais. Destas coisas que contaminam o homem, essa autoridade Deus lhe deu, porque a palavra de Deus diz que ela é conhecida, ela não é estranha. Então, se soar aos seus ouvidos, porventura está no seu pensamento, retire. Ore ao Senhor dizendo, Senhor, mude o meu pensamento. Eu quero ter a mente do Senhor, como o Senhor disse que nós temos a mente de Cristo, Nós somos inteligentíssimos. Hoje nós temos o poder de Deus que nos faz entender qual a razão da qual Deus chamou para a sua obra. Aí ele vai dizer, aqueles que praticam jamais vão herdar o reino do céu. Como também o fruto do Espírito, ele também é conhecido. Aí sim, esse Paulo diz que você deve praticar até a volta de Cristo. Vamos nós. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Essas coisas devem ser praticadas por todos os cristãos escolhidos antes da fundação do mundo. Aí você pode praticar. Essa é benéfica, ela é boa, ela é agradável, ela traz conhecimento, ela traz entendimento, ela traz alegria, ela traz paz, ela traz vida. Quem tais coisas o pratica dessa forma, a Bíblia diz que terá o reino de Cristo como a sua morada celestial. É aquela pessoa que Jesus diz assim, tendo por motivo passar por alegria, ou passar por várias provações. Porque depois que você for aprovado por Deus, você receberá o quê? A coroa da vida, a quem Ele prometeu, a quem Ele o ama. Está vendo? Quem pratica essas coisas é amado por Cristo Jesus. Então, tanto um lado como o outro, eles não são desconhecidos. Paulo diz que eles são conhecidos. E deve estar no seu pensamento, no seu coração, na sua mente, para que você experimente qual é a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Quando nós praticamos o fruto do Espírito, certamente nós o agradamos a Deus. Eu tenho certeza que Deus olha para nós, Ele vai usar a mesma expressão, como Ele usou em Jesus quando foi batizado por João Batista. Quando Jesus sai do batismo ali, diz o texto que desce uma voz, como pomba, dizendo assim, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. Certamente, quando um cristão que faz a vontade de Deus, que pratica o fruto do Espírito Santo de Deus, Deus diz assim, esses são os meus filhos amados, a quem eu me comprazo na terra. Por que Ele diz isso? Porque o que Ele deu para nos resgatar foi bem precioso. Jamais, eu vou dizer como homem dessa terra, eu teria coragem de dar. Eu creio que você também não teria. A coragem de dar um filho para salvar a vida de outra pessoa. Eu não tinha coragem. Porque Deus sabe o porquê eu estou dizendo isso. Porque eu sou um homem pecador, eu sou um homem falho, eu sou um homem, ainda estou neste mundo. Mas Deus não. Ele fez o quê? Ele deu o seu filho. E a Bíblia diz que Deus amou este mundo, que é a igreja, de tal maneira que Ele deu o seu único filho, para todos que nele crê, ele não pereça e tenha a vida eterna. Aí no 24 ele diz, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e a concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E não vos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja um do outro. Olha como ele conclui aí. Para a conclusão da carta de João, aqueles 2 versículos que nós lemos, trouxe tanto benefício para nós e um aprendizado para você amanhã prosseguir. Como diz a palavra de Deus, nós citamos muito quando estamos aqui na frente, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe.